primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite. Eu queria uma boa noite mais energética. Boa noite a todos. Boa noite. Isso, olha, até me carregou, viu? Verdade. Essa energia, ela chega de muitas formas. Chega de um aperto de mão, chega por um abraço, chega por um olhar, por um sorriso, chega por uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, com vontade, não é? Então, que todos nós tenhamos uma noite maravilhosa e vamos em busca do nosso pão, né? O nosso pão espiritual, que é o quê? Que é o conhecimento, não é? Que é o entendimento, é buscar respostas, não é? Vamos tentar preencher o nosso coração, a nossa mente com coisas boas. E o tema de hoje, no Sedã, antes eu quero agradecer a casa, né? Fiquei muito honrado com o convite, tá bom? Meu nome é André Luiz. O tema de hoje é o Pai Nosso, reflexões. Vamos refletir um pouquinho sobre o tema, ok? Me desculpem aqui, então agora o 2109, 2019, está feita a correção. Nós não estamos ainda no futuro, nós estamos em 2019, tá bom? Mas assim, gente, vamos entrar no tema, o pão nosso. O Pai Nosso, que também é o pão nosso, não é? Aquele pão nosso espiritual. O Pai Nosso é uma prece, ou que nós conhecemos também como oração, não é? Desde pequeno a gente aprende, não é? O Pai Nosso, a Ave Maria e tantas outras orações, principalmente por intermédio dos nossos pais, nossos avós, não é? Uma tia, enfim, alguém próximo, que na hora de dormir ou acordar, nos ensinam carinhosamente, como forma da gente poder se acalmar, entrar em contato com o plano superior, não é? Falar com Deus. Mas de um modo geral, é mais uma questão rotineira, uma questão de hábito que nós acabamos adquirindo. E muitas vezes nós acabamos por apenas falar, apenas movimentar a nossa boca, sem necessariamente entender ou sentir o verdadeiro significado da prece do Pai Nosso. Estou errado? Não. Isso acontece, não acontece? A gente tem que ser sincero conosco. A melhor coisa que a gente pode fazer por nós mesmos é ser sincero, não é? Que aí a gente enfrenta a realidade. Então, então vamos lá, vamos fazer uma autocrítica. Quando eu faço uma oração, seja ela o Pai Nosso ou qualquer outra, eu de fato estou conversando com Deus? Estou conversando com um irmão que eu quero me comunicar? Um irmão espiritual superior com Jesus? Será que eu de fato estou? Bom, então vamos falar um pouquinho a respeito. Desde os tempos mais remotos, o homem tem essa percepção da existência de seres superiores. Desde o tempo do primitivismo. E sente a necessidade, então, de se comunicar com eles. Procurava reverenciá-los, adorá-los, presenteá-los como forma de quê? De submissão e para ter atendido às suas necessidades. Principalmente porque, na época primitiva, o homem precisava de manter a sua sobrevivência. Então ele sabia que existia, tinha aquela percepção que existiam espíritos superiores e ele tinha de alguma forma manter uma boa relação com esses espíritos, com essas entidades superiores. Deus da chuva, Deus do sol, Deus do trovão, Deus do fogo. Só que era, na verdade, uma relação de amor? Não era, né? Era uma relação mais de quê? De medo, de temor. Era uma negociação. Vou rezar para poder ele se acalmar. E aí ele não vai mandar muita chuva, nem vai mandar muita seca.
Então a gente vai negociar. A princípio, seguia mais essa linha. Vamos continuar aqui, né? Bom, mas então, efetivamente, o que é uma prece? O que é uma prece? A prece ou oração é uma comunicação íntima com Deus. É quando a gente abre o nosso coração, a nossa mente. Não é verdade? A gente se prostra lá, ó, fica lá humilde e fala com Deus de coração aberto. A prece ou oração é isso. Onde estão concentradas todas as nossas necessidades, principalmente o Pai Nosso tem concentrado nele as nossas principais necessidades. Não é verdade? Ali, se a gente analisar o Pai Nosso, nós vamos poder analisar mais para frente, estão concentradas as nossas principais necessidades. Para que existe essa, então? Para que existe a prece, efetivamente? Para que a gente possa ter esta relação com Deus, para que a gente possa o quê? Louvar, pedir e agradecer. Que são as principais funções da oração. Louvar, pedir e agradecer. Mas quem ensinou esta prece? Quem ensinou o Pai Nosso? Jesus. Jesus. Ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. Imagine vocês todos. Nós hoje pronunciamos as palavras que o próprio Cristo pronunciou. Já perceberam a mágica? É isso. Nós estamos pronunciando as mesmas palavras que Jesus Cristo, o nosso grande mestre, pronunciou. Mas, como que foi de forma resumida, obviamente, como é que ele, em que circunstância ele ensinou o Pai Nosso? Quem pode me dizer? Quando os apóstolos perguntaram para ele qual era a oração que eles podiam fazer para se comunicar com Deus, qual a oração que levariam eles a Deus. Maravilha, é isso mesmo. Então os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus seguidores, eles estavam sedentos desta comunicação. Eles precisavam saber como que eles poderiam então se comunicar com Deus, já que Jesus falava tanto em Deus, num Deus de amor. Quem não quer conversar com Deus, não é? Então Jesus ensinou os seus seguidores o Pai Nosso. Como, então, nós devemos fazer uma prece? Como que é o momento de prece? É o estado, nós precisamos estar em estado de prece. Como que seria o estado de prece? Entregando o seu espírito àquele momento. Não é? Adianta a gente fazer uma prece, orar ao Pai, a Jesus, se a gente está com a cabeça em outro lugar? O ideal é que nós estejamos ali presente, como se diz, de corpo e alma, não é? Nós estamos ali simplesmente falando com Deus. Nós precisamos estar efetivamente naquele momento. Precisamos estar integralmente naquele momento. É um momento muito especial. Nós não podemos ficar com a cabeça em outro lugar. Então, nós precisamos estar em estado de prece. Como? Se livrando dos pesos do cotidiano, como o quê? Angústias, temores, ranços, perdões não concedidos. Não é verdade? A gente não está pedindo a Deus? A gente não está pedindo perdão? O que nós devemos conceder aos nossos irmãos? Perdão. Nós também devemos pedir perdão pelos nossos erros com os nossos irmãos. Nós precisamos resolver, adianta nós levarmos algo ao altar, seja uma prece maravilhosa, ou como antigamente, doações, tentar conversar com Deus. Se você está correndo de raiva do seu vizinho, por causa às vezes de uma grande bobagem,
Não, a gente precisa se livrar desses pesos. Nós precisamos fazer o exercício de pedir perdão, de perdoar, procurar esquecer as ofensas. Então nós teremos uma verdadeira comunicação com Deus. Está fazendo sentido? Está coerente, né? Então tá certo. Então vamos seguir. Assimilando o significado das suas palavras e frases dentro da nossa condição. Por que da nossa condição? Cada ser humano tem uma condição de quê? De entendimento. Alguém vai falar assim, eu não vou fazer o Pai Nosso porque eu não entendo nada. Eu não entendo nada do que está dizendo aquelas palavras. Ele vai deixar de fazer a prece? Não. Porque o Pai Nosso é uma forma da gente poder se concentrar e se comunicar com o plano superior. Porque tem uma energia própria. Afinal de contas, ela foi ensinada por quem? Por Jesus. Não é? Então nós precisamos principalmente, gente, senti-la. Principalmente senti-la. Procurar, sim, na medida do possível, da nossa condição, entender as suas palavras, o seu objetivo, mas principalmente sentir. Conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, diz o seguinte: qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas. Os hipócritas, eles não fazem o que dizem. Falam muito e não cumprem aquilo que estão dizendo. Que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto, sendo que vosso quarto não é necessariamente um ambiente fechado. É a mesma coisa que dizer, entre em contato com o seu próprio íntimo, com seus pensamentos. Você pode orar no trabalho, não pode? Pode. Você pode orar em casa. Você está vendo a TV, aconteceu algo, você percebeu, lá passou a notícia, a gente não pode orar por aquele fato que aconteceu, aquela notícia desagradável, um acidente, etc. A gente pode orar em qualquer momento. Pode orar no transporte. Você pode orar em qualquer momento. Precisa efetivamente ser uma prece longa? Não. Simplesmente, obrigado, meu Pai, pelo dia que nasce, ou pela noite que eu tenho para descansar. Isso tem mais valor do que uma hora de oração, do que 10 orações, porque tem verdade, porque é você, em sua essência, falando com Deus. E fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. Quando você então efetivamente estiver ali, de fato, não com a cabeça nas preocupações, faça a sua oração. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Ele vai ouvi-lo. Porque você está ali de fato. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Primeiro, que vos peçais. Então Deus sabe o que nós precisamos. O que efetivamente nós precisamos é estar ali, de fato. É sentir a prece. Não é a preocupação, será que eu falei o Pai Nosso certo? Será que eu não atravessei? Será que era essa a sequência?
Não importa. Será que eu fiz pela metade? Não importa. O que importa, em sua essência, é o que você sente. É quando você abre o coração para poder fazer a prece. Uma criança que aprendeu a orar, nós podemos obrigá-la a entender aquilo que ela está falando? Olha aí. Mas ela não tem a essência da comunicação? Não é? Quando ela junta as mãozinhas, ela eleva o pensamento e conversa com o Papai do Céu. Então, esta criança, ela está conseguindo uma melhor comunicação do que nós falamos o Pai Nosso de trás para frente. Sabe os detalhes, não é? Entende o significado de cada palavra. Mas se não tiver a essência ali presente, a sua essência, não adianta nada. Algumas observações importantes, não é? Quanto ao fervor da oração, podemos dizer que não temos dificuldades, não é? Ó Pai Nosso que estás no céu, olha quanta energia, né? Uma beleza, né? Nossa! Mas e quanto à compreensão desta maravilhosa prece? Sempre entendendo que o principal é a essência. Tá certo? Mas nós, conforme vamos ganhando entendimento, nós precisamos entender sim, não é? Procurar buscar o significado que Jesus deu a cada frase, a cada palavra da sua prece, do Pai Nosso. E quanto às diferentes interpretações de suas palavras e frases? Bom, agora, após eu ter feito uma pesquisa para o nosso encontro, assistido vídeos e depoimentos de vários estudiosos, observei não a controvérsia, mas a diferença de interpretação de algumas partes. Obviamente, incontestavelmente, atendendo os preceitos cristãos e científicos, mas com diferenças que os mais céticos podem daí tirar munição. Então, o que eu percebi? Que, dependendo do palestrante, do estudioso, as suas interpretações podem variar. Podem variar. Sempre respeitando o princípio cristão. Sempre respeitando o princípio cristão. Mas ainda assim existem algumas diferenças entre alguns estudiosos. Pão nosso de cada dia. Assisti a alguns estudiosos, li alguma coisa, em que o pão nosso, para uns, é interpretado como o pão, alimento físico, para o corpo. Isso é importantíssimo. Eu só estou aqui agora à noite porque eu almocei, porque eu não jantei, mas fiz um bom almoço, tomei um café da tarde. Então, o pão nosso é muito importante. Para outros, o pão nosso ele tem uma intenção, um objetivo mais amplo, um significado mais amplo. Envolve o alimento do corpo e o alimento da alma. Né? Então, conta dessas nuances, essas diferenças, percebi que, embora nós tenhamos que procurar entender, continuar estudando, porque Deus nos deu o quê? Inteligência, para nós buscarmos os significados. Né? Nós, cada vez mais, precisamos lembrar da essência, de estarmos ali, de verdade, de corpo e alma, durante a prece. Então, vamos lá. Então, eu deixo aqui a minha singela compreensão, porque eu vou abordar, do meu ponto de vista, alguns pontos referentes à prece, o Pai Nosso, não é? Mas com a mensagem de que ainda não conseguimos compreender o seu verdadeiro e profundo significado. Aquele a quem dirigimos o nosso pensamento sabe de tudo o que precisamos, não é verdade? Ele sabe.
Não quero dizer que com isso devemos agir como meros bonecos falantes. Isso não. Mas que também não deixemos que a dúvida interfira no que mais importa. Que é o quê? Que é a comunhão com Deus. Comunhão com o Pai. Então é aquilo que eu falei. Olha, não é porque nós não compreendemos efetivamente todos os significados da prece, o Pai Nosso, que nós vamos deixar de fazê-la. Não é porque nós não entendemos. Nós devemos fazer sim. Na medida do nosso entendimento, nós vamos buscar entendê-la. Mas quando nós estivermos fazendo a prece, que a gente possa então estar ali de verdade. Ok? Então vamos lá. Vamos efetivamente agora a prece, o Pai Nosso. Vamos entender um pouquinho cada trecho. Jesus poderia ter dito Senhor Deus, mas disse Pai Nosso. Pai Nosso. Ele não disse Senhor Deus, ele está me ensinando, né? Então, quando dizer, ele diga Pai Nosso. O que ele quis dizer efetivamente com isso? Com o propósito, teve o propósito de dizer que como um pai, ele é o quê? Ele é acessível. Não é? Ele não tem distância. Nós conseguimos nos comunicar com o Pai. Como se fosse o nosso Pai. Ele é acessível, ele é amoroso, ele é protetor, caridoso como um pai deve ser. E isso nos torna, então, mais próximos a Ele. Porque se Ele tivesse dito, Senhor Deus, talvez as pessoas criassem uma certa distância, porque estavam lidando com um ser superior, chamado de Senhor. Agora, quando você fala Pai Nosso, isso causa o quê? Uma aproximação. Ao mesmo tempo, quanto a nós, nos torna iguais, partilhadores dos mesmos direitos e deveres como irmãos, até do próprio Cristo. Porque o Cristo não falava meu Pai, ele nos ensinou que deveríamos ver Pai Nosso, então isso também nos tornava nosso irmão. Isso nos aproximava dele também. Olha só como é incrível a prece. Ele já começa nos aproximando daquele com quem nós queremos nos comunicar. Seguinte, que está no céu. Poderia ter dito assim, no alto, acima de nós, mas disse no céu. Entendo que para seus ouvintes da época, um ser somente poderia estar ou na terra ou no céu. Porque veja bem, nós temos hoje uma condição de entendimento. Naquela época, era uma outra condição. Então ele tinha o cuidado de poder se comunicar, de modo que as pessoas pudessem também entendê-lo. Então ele disse, em vez de dizer no alto, ele disse no céu, porque eles então entendiam que ou a pessoa existia, estava aqui, ou estava em algum outro local, no céu. Então ele entendeu que desta forma seria melhor compreensão. E dizendo que estava no céu, ele estava acima de nós. Que Deus, ele era um ser superior mesmo. Não é? Que pode ver e cuidar de todos, mostrando também que existe um outro lugar além do que é visto e palpável, que é o que a gente fala de estar embutido ali nas entrelinhas. Olha, se Deus está em algum local, então existe outro local que não é necessariamente esse que a gente está vendo. Não é? Olha aí as questões subliminares. Então, ele aproveitava aquilo que ele falava para poder também o quê? Ensinar, para orientar. Ele era perfeito nisso. Seguinte, santificado então seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. Bom, é Pai, é acessível, mas precisamos lembrar de louvar o seu nome.
em sinal de respeito à sua superioridade. Mas não somente em palavras, mas principalmente com o que, gente? Agradecimentos. Agradecimento, atitudes, com os nossos exemplos do dia a dia. Deus está preocupado com o que a gente fala? Ou com o que a gente, da forma que a gente age? Da forma que a gente age, não é? Porque só falar não adianta. Ele está preocupado, o interesse de Deus, o interesse de Jesus, todo o Espírito Superior, é que nós consigamos realizar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que eles nos ensinaram. Isso é o mais importante, que é o fundamental. Seguinte, venha a nós o vosso reino. Jesus já disse, o meu reino não é deste mundo. Lembra que ele falou? Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Está em João 18:36, tá? Se ele era o Messias, o próprio Filho de Deus, este reino só pode ser de quê? De amor. Imagina, alguém que só fala de amor, de fazer bem ao próximo, de ser caridoso. Esse reino só pode ser um reino maravilhoso, um reino de amor, não é? Uma vez que era o que ele pregava, um lugar perfeito, de paz, alegria, fartura, o reino prometido. Por isso ele diz, venha a nós o vosso reino. Seguinte, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É nossa resignação, promessa de humildade. Olha só, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Onde o Senhor achar que deve fazer, tua vontade, Senhor, pode fazer. Isso não quer dizer que a gente está sendo resignado, aceitando aquilo que Deus entende como correto, como melhor para nós. Também não é um gesto de humildade. É o reconhecimento de Deus. Sabe o que é melhor para nós. Basta entender suas leis e então aceitá-las onde for, na terra ou no céu. Isto também já os orientava que a vida estava tanto na matéria como no mundo espiritual, e que suas leis atuavam nos dois lugares. Entendam céu também, como nós temos um pouco mais de conhecimento agora. Céu é todo o ambiente, certo? Está dentro de nós, é tudo. O céu, o próprio céu, a atmosfera, todos os lugares. Deus está onde? Em todos os lugares. Agora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quem já ouviu essa música? A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Já ouviu, né? Do Titãs. Então, a música já diz. A gente não quer só comida. A gente quer coisa pro espírito. Para nós nos sentirmos bem espiritualmente. Já ouviram falar daquela coisa de estou com a sensação de um buraco aqui, um oco, vazio? É quando a gente está sem esse alimento espiritual. Adianta estar com a barriguinha cheia? Não adianta. É importante para o corpo? É, porque está cuidando do instrumento que Deus nos deu. Mas não é só isso que basta. Vamos continuar. Nós precisamos de muitas coisas para vivermos dignamente. Então, entenda o pão, que o pão é a representação da inteligência, do discernimento, da determinação, força e confiança,
condições básicas para o nosso sustento corporal e espiritual. E que peçamos por hoje, porque confiamos no amanhã. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando a gente diz que tem fé, a gente tem que ter fé. Você pedir comida para amanhã, então? Vamos fazer por onde, né? Não vamos cruzar os braços. Ele nos deu inteligência, nos dá condição para poder nós conquistarmos os nossos objetivos, o pão que alimenta o corpo. Mas nós temos a inteligência, que faz com que nós consigamos tudo aquilo que a gente precisa. Ok. E que peçamos por hoje, porque confiamos no amanhã. Devemos viver um dia de cada vez. Está em Mateus. A cada dia a sua preocupação. Por isso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos nossos ofensores. Faço isso? Não é fácil, né? Ah, vai alguém me ofender. Se eu não me viro nos 30. Ainda faz parte do nosso planeta. A gente ainda está sujeito a isso. Assim, não é tão bonito eu te fazer alguma coisa, quer dizer, você me fazer, eu mesmo pedir desculpa, eu fazer alguma coisa errada perante você, eu mesmo pedir desculpa. É mais bonito do que eu começar a te xingar, a te ofender, a partir da ignorância, a partir da briga, para a morte, para tudo isso. Não é mais bonito? Nosso povo, a gente analisando o nosso mundo, as pessoas do nosso mundo, elas não têm consciência para as coisas ficarem boas. Tá certo, tem que partir da gente a melhora, tem que partir da gente a melhora. Mas é tão fácil você ser mais humilde do que ninguém, do que esculhambar, do que matar. Não é tão mais fácil para as pessoas? Por que esse poder? Não é o dinheiro hoje em dia, por que esse poder? Eu respeito, lógico, né? Dizer que é tão mais fácil, assim, seria, eu acho que esse é o mundo ideal. É o mundo ideal. É o mundo ideal. E é maravilhoso se fosse assim, não é? Nós praticássemos, porque muita coisa é exercício. E quando a gente percebe que perdoar, que deixar de lado, é bonito e é mais saudável para nós, que é como uma pedra. Que quando a gente não perdoa, a gente não carrega um peso, não é? Ficar com aquele ranço, aquele incômodo, não é? Então é muito melhor você falar, poxa, eu também já posso ter passado por essa situação, cometido esse mesmo engano, precisei de perdão. Melhor, né? Vamos pular essa parte. Né? Eu acho que todo mundo merece ser perdoado, porque eu também vou precisar de perdão. Então nós precisamos lembrar disso, mas que o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Dizer que é fácil, há pessoas que conseguem, ótimo, não é? Isso é maravilhoso, mas ainda é um planeta exatamente para nos provar, né? Para testar a gente passar por dificuldade para saber se nós conseguimos nos melhorar, não é? Para resgatarmos, para poder aprendermos. Então, não é fácil, mas é possível. É possível. Mas continuando, o pedido de perdão é nossa humildade relatada diante do Pai Maior, porque ainda falhamos e estamos em processo de aprendizagem. Aqui, e que, apelando pela sua justiça, não pedimos mais do que podemos oferecer. Olha, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Então, quando a gente está falando isso, a gente está procurando não pedir mais do que aquilo que a gente pode fazer. É um gesto de humildade, de justiça, de equilíbrio. São pedidos de perdão, não mais na mesma medida, não mais que na mesma medida do nosso merecimento. Então, você está procurando pedir
de modo equilibrado. É um gesto muito bonito. Então, por isso que é importante a gente analisar frase por frase, entender as mensagens contidas, sempre com a nossa essência ali presente. Não nos deixeis cair. Bom, eu nem vou deixar vocês verem, porque é muita tentação. É dinheiro, é carro do ano, é comida, é um monte de coisa. É muita tentação. Mas vamos entender um pouco esta parte da prece. Cair em tentação. Quem ainda não caiu? Quem não caiu em tentação aqui, levanta a mão. Tá vendo? Pois é. Não tem jeito, nós estamos ainda no processo. O pouco ou muito, todo mundo cai em tentação. Não é? Mas vamos entender um pouco melhor. Mas o que seria então esta tentação? Segundo o nosso amigo Aurélio, o dicionário, aquilo que queremos rápido, está lá escrito, ó, é aquilo que queremos rápido. Não temos paciência de esperar chegar até nós, que normalmente nos traz muitos problemas, pois são resultado da nossa precipitação e desejo de saciar os nossos mais íntimos, nossas mais íntimas vontades, verdadeiras armadilhas. Porque, na verdade, ter dinheiro é pecado? Não. Ter um bom carro é pecado? Não. Não é. Comer bem é pecado? Não. Não é. Isso aqui não é bom, não. Isso não é bom, não. Não é pecado, mas não é bom. Não é? Olha aqui, ó. Apontar a joia, tá vendo? Ostentação, isso tem que ter cuidado. Nada que a gente faça que não exceda, né, que tenha um bom propósito, é ruim. Tem que ter um bom propósito. Se veio por conta do seu trabalho, não é? Não tem problema nenhum. Agora, o que ele quis dizer com tentação? O que você quer? Rápido. Trocar de carro. Não, porque eu preciso, porque lá na empresa todo mundo tem um carro bacana, não é? Não preciso andar só com as melhores roupas, porque onde eu ando. E aí você não quer esperar chegar a sua hora, o seu momento. E nós não somos tentados o tempo todo, é isso? Somos. Ligou a televisão, já era. É tentação, tentação. Você andou pela rua, mesma coisa. Então a gente precisa ter cuidado. A gente pede a Deus, não nos deixes cair em tentação. Que a gente possa ter paciência, perseverança de conquistar aquilo que queremos no seu tempo. Não é melhor assim? Muito. Não é? E aí você aproveita, você curte o que você conquistou, vai ser muito mais gostoso, Você dá valor. não é? E às vezes você quer porque quer alguma coisa, um bem qualquer, né, de pé pelas mãos, parcela no cartão. Parcela no cartão. Tem limite? Parcela no cartão. Aí já viu, né? Ai. Aí depois vem a fatura. Aí vem a fatura. Aí você paga o mínimo, né? Aí você paga o mínimo do cartão. Aí mês que vem nem o tempo. Aí pronto. Enfim, a gente precisa, a gente pede a Deus para que tenha tranquilidade, para que tenha paz, para poder esperar tudo no seu tempo. Não cruzar os braços, esperando chegar. Não, trabalhar, não é? Fazer a sua parte. Mas livrai-nos do mal. De um modo geral, a tentação é um mal disfarçado de bem. De um modo geral. Não é? É gostoso, é bonito, não é? É legal, mas é uma tentação. Você está tendo ansiedade para conquistar aquilo antes do tempo. Então, tem um mal ali disfarçado. Você pode se prejudicar. Mas tem mais a ver com as nossas fraquezas. Então, é algo intrínseco, é algo de nós. É algo de nós. Pois não traz prazer imediato
e frustração posterior, pois nos traz prazer imediato e frustração posterior. Então, pedimos a proteção do mal, como ele se apresenta na realidade também. Ele fala então antes, não nos deixeis cair em tentação. Então a gente já sabe o que é a tentação. Está no dicionário, viu? Está no dicionário. Se quiser depois pesquisar lá. Mas livrai-nos do mal. Mas, Senhor, livrai-nos do mal. Pedimos a proteção do mal como ele se apresenta na realidade, que é típica do nosso planeta. O que ainda prevalece no nosso planeta? O mal. Porque é um planeta de provas e expiações. Então ainda prevalece o mal. Certo? Ainda cometemos muitos erros. Ainda temos muitas coisas a melhorar, a nos melhorar. Ainda somos muito vulneráveis a isso. Então nós pedimos também a proteção contra o mal, como ele se apresenta, que é típica do nosso planeta de provas e expiações, e por isso estamos expostos às suas investidas. Então, diferente daquilo que é intrínseco para realizar nossos desejos, a gente pede proteção também contra o que vem de fora. Não é? Então você está aqui no planeta Terra para poder passar provas e expiações. Como é uma característica do nosso planeta, o mal ainda é muito comum. Ninguém quer passar por uma dificuldade, não é verdade? Mas vamos falar sério, ninguém quer. Todo mundo quer estar protegido, cumprir o seu objetivo, não é? De provas e expiações, mas na medida do possível, ninguém quer receber mais do que isso. Né? Passar por dificuldades além do que você precisa. É um pedido mesmo a Deus. Mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Ou amém, que é a mesma coisa, viu, gente? Pode falar amém, não tem problema nenhum, tá? Que viram hábitos, né? Dentro da casa espírita, que assim seja. Mas se você for ver a raiz da palavra, é amém, certo? É a concordância, é a ratificação daquilo que foi dito. É a mesma coisa que dizer concordo, que assim seja. Tá certo? Meus irmãos, algum comentário? Como vocês puderam notar, foram abordagens relativamente superficiais, mas tentando trazer alguma elucidação na prece que nós mais conhecemos, que é o Pai Nosso. Gosto sempre de reforçar, como eu disse bastante no começo, a essência. Porque não adianta conhecer tudo isso se a nossa cabeça, o nosso coração não está ali. Se nós esperarmos chegar em casa para fazer a prece. Não adianta nós fazermos a prece se o nosso coração está pesado, com rancor, com perdão que não foi concedido, né? Com mágoas. Então é importante que nós estejamos ali de fato. É importante que nós estejamos na presença de Deus de corpo e alma, não apenas de corpo. Ok? Tá bom? Então, nós abrimos o nosso encontro de hoje com o Pai Nosso, não é? Então nós vamos fechar também com o nosso Pai Nosso. Então, vamos procurar fazer de modo que a gente entendeu aqui, que nós estudamos. Não é? Vamos primeiro preparar o nosso corpo. Ok? Um pequeno exercício, coisa rápida.
de respiração. Né? Vamos respirar de forma profunda, lenta, procurando sentir o nosso próprio corpo, inflando bem o abdômen, relaxando toda a musculatura, procurando perceber todo o nosso corpo, desde o fio de cabelo até a pontinha do dedo dos pés, percebendo esse milagre que é a vida, o corpo humano. E então nós elevamos o nosso pensamento a Deus, deixando brotar dentro de nós um sentimento de gratidão por tudo, pela vida de cada um de nós, pelos recursos que nós temos para a sua manutenção, gratidão pelos amigos, gratidão por esta casa e por tantas outras, independente da sua doutrina. Gratidão, gratidão, gratidão. Deixa brotar dentro de você esse sentimento. E vamos orar a Deus com o Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Amém. Graças a Deus.